Aqui no Pedra de Afiar, a gente adora uma boa história. Seja porque ela mexe com a gente, porque ela é divertida, seja porque ela é bem escrita, mas principalmente porque ela sempre carrega pelo menos um grande ensinamento para a nossa vida. E na história que a gente vai analisar hoje, ela conta que um grande guerreiro chegou para o mestre e lhe perguntou: Mestre, quem é o melhor guerreiro? O mestre olhou para ele, com cara de mestre, e disse: Lá na entrada do monastério existe uma grande rocha. Vai lá e insulte essa rocha. E o guerreiro disse: Mestre, não faz sentido insultá-la. Ela não vai responder. Então, desembanhe a sua espada e golpeia. Ele disse: Não, mestre, a minha espada vai se quebrar se eu fizer isso com ela. Então soque-a, chute-a. Não, eu vou quebrar minha mão, eu vou quebrar meu pé, eu vou me machucar se eu fizer tudo isso. E aí o mestre olha para ele e diz: Pois é, o melhor guerreiro é aquele que se comporta como uma pedra. E aí? O que será que isso significa, além dessa literalidade, né? É interessante, né? Porque os exemplos que o mestre dá são muito interessantes, né? Ele fala para ele insultar, ele fala para ele atacar, e todas as vezes ele recusa, porque ele sabe que não vai dar em nada. E isso é muito interessante, porque se a gente for parar para pensar num duelo entre o guerreiro e a rocha, né? A rocha, ela já venceu a luta mesmo sem fazer nada. Uhum. Porque ela é aquele ser que, se você insulta, ela não se ofende. Ou seja, ela não entra na sua provocação, né? Você não consegue tirar ela do seu próprio centro. Você não chega pra ela e fala: não, você é uma rocha feia, não sei o quê. E a rocha: não, que absurdo, não sei o quê. Ela simplesmente ignora, porque ela é superior àquilo. Ela não se importa com aquele insulto. Se você a ataca, ela mesmo sem fazer nada, se defende, né? Ela quebra o seu ataque. Ela prova que ela está acima de você em todos os níveis possíveis. E o verdadeiro guerreiro, ele é aquele que está acima dos demais, não no sentido de se colocar em cima deles, né? De pesar em cima deles, mas de entender que ele é o melhor guerreiro, não porque ele é habilidoso com a espada, não porque ele é habilidoso no combate. Ele é o melhor guerreiro porque ele é dono de si. Ele é o melhor guerreiro porque ele é senhor de si mesmo. Ele não vai sacar a sua espada para qualquer coisa. Ele não vai sacar a sua espada porque alguém o ofendeu. Ele não vai sacar a sua espada porque alguém está querendo comprar briga com ele. A partir do momento que ele se permitir ser envolvido pelo outro, não importa mais o resultado, porque ele já terá perdido. Exatamente. Essa questão do domínio de si é fundamental. Porque quando a pessoa chega e fala: porque você é bobo, né? Viravam para ele: você é bobo. E aí você se sente chamado para aquilo, significa que o outro exerce poder sobre você. E isso gera um determinado pensamento dentro de nós, que é: se você de fato é bobo, isso não é um insulto, porque a pessoa está falando a verdade. E se você não é, pouco importa, porque você não é bobo. Então, é uma questão de domínio. E essa questão de domínio, ela envolve uma outra coisa que dificilmente a gente leva em consideração, principalmente numa sociedade como a nossa, que é a ideia de covardia. A gente acha que o covarde é aquele que foge da luta. Bem, de certa forma, sim, mas não é bem desse jeito. Depende da motivação. Depende da motivação. Você tem que entender que luta é essa. Se a pessoa te provocou e você foi, talvez você esteja sendo covarde. Ela vai falar: mas você... Pegar o exemplo do guerreiro. Mas você é o grande guerreiro? Mostra pra mim que você é o grande guerreiro. Bem, se você é o grande guerreiro, ir lá e machucar alguém que é inferior a você, você está sendo covarde. É o forte batendo no fraco. Se você é mais fraco, ir lá e lutar contra ele é insanidade, porque você sabe que você vai perder. E se você é do mesmo nível que ele, bem, não adianta lutar, porque vocês são iguais. Então é você compreender que a covardia ela não está associada a você recusar um insulto. A covardia, ela está associada a você se colocar de maneira excessiva em determinados cenários. Se você é mais forte, você pisar no mais fraco, você está sendo covarde em si. É claro que isso não significa que a gente deva fugir das lutas como um todo, porque a vida ela tem uma série de desafios e nós devemos enfrentar esses desafios.
Mas assim como a rocha, nós vamos enfrentar esse desafio do nosso jeito, não da forma com que o desafio nos chama a enfrentá-lo. Se o desafio vem e fala, você é bobo, feio, cara de melão, e você vai para uma troca de insultos, como o Patrick falou, você já foi para o nível mais baixo e você perdeu. Mesmo que você destrua aquele problema, você perdeu porque você entrou no lugar daquele problema em si. No final das contas é uma questão de autoconhecimento, né? É o que a gente sempre fala, né? É tudo uma questão de autoconhecimento. Porque se você se sabe quem é, você não precisa provar nada, nem para você e nem para os outros. Se você não vai ficar preocupado em saber quem é o mais forte, quem é o melhor. Você sabe quem você é, você se conhece. Logo, você não precisa se provar, você não precisa aceitar desafios de outras pessoas, você não precisa se enfiar em confusões que os outros armaram para você, porque você simplesmente se conhece. É a questão do que o Paulo falou, né? Se você é bobo, a outra pessoa te chama de bobo, ela tá falando a verdade. Se você não é, ela tá falando a mentira. No final das contas, se você se conhece, não faz diferença o que ela tá falando. Não faz diferença o que ela faz. O que importa é o que você faz com o que aquela pessoa te dá. O que você faz com o que ela faz. A partir do momento que a gente supera essas situações, que são situações do ego, que são situações da nossa personalidade, que está querendo sempre se provar, que está querendo sempre se mostrar superior. A partir do momento que a gente supera isso, a gente não apenas deixa de entrar no domínio do outro, como a gente tem a possibilidade também de puxar o outro para o nosso domínio, como a rocha, né? Que se o guerreiro for lá atacá-la, ele vai se frustrar e eventualmente ele vai parar. Ou seja, ela o venceu, ela levou ele para o domínio dela, ela mostrou para ele que era inútil aquele combate. Ela foi vitoriosa. E na vida é assim, quando a gente consegue mostrar também para as outras pessoas, quando a gente consegue mostrar para as situações ao nosso redor que aquela situação de conflito, aquela situação desarmônica, ela é desnecessária, ela não precisa existir, isso gera uma possibilidade daquela situação se desfazer. E se você gostou da história, se inscreve no canal, dá o seu joinha, marca o sininho de notificação e até a próxima. Tchau, tchau!